Os números na Bíblia, eles são tão importantes. Talvez você me fale, Kennedy, os números, né? Isso não é cabala, isso não é misticismo. Não, irmãos, isso aqui é o evangelho. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, né? Se os números não fossem importantes na Bíblia, por que Deus colocaria um livro, né, da sua palavra com o nome de Números? O quarto livro da Bíblia é Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Os números na Bíblia têm grandes significados, irmãos. Então, vou te dar exemplos aqui básicos, ok? Vamos lá. O número 6 na Bíblia, ele representa o número do homem, ok? Então, vamos lá. No sexto dia da criação, Deus criou o homem. Qual que é o sexto livro da Bíblia? Consegue lembrar aí? Qual que é o sexto livro da Bíblia? Josué. E olha que interessante. Josué é o primeiro livro da Bíblia com o nome de um homem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, número 6. Número do homem. Poderia aqui te dar vários exemplos. Então, o número 6 representa o número do homem na Bíblia, ok? Outro número aqui muito importante para a gente exemplificar a importância dos números na Bíblia é o número 7. O número 7 na Bíblia representa a perfeição de Deus. Por isso que Deus criou o mundo em 7 dias, por isso que a nossa semana possui 7 dias, né? É por isso que o povo de Israel teve que dar 7 voltas em torno das muralhas de Jericó. É por isso, irmãos, que lá em Apocalipse Deus envia cartas para 7 igrejas, né? Lá em Apocalipse são 7 anjos, são 7 trombetas, 7 anos de grande tribulação, tudo dentro da perfeição de Deus. Se você estudou conosco o ciclo profético do Shemitah, que ocorre a cada 7 anos, né? Então, o número 7 na Bíblia sempre representa a perfeição de Deus, ok? O número 12 é outro número muito importante na Bíblia, irmãos. O número 12, ele representa o poder de Deus no decorrer das gerações. Ou seja, o número 12 sempre aparece em um poder que Deus quer que passe de geração em geração. Vou te dar um exemplo. Quantas tribos tinha em Israel? 12. Essas 12 tribos foram passando de geração em geração e hoje nós conhecemos o país, a nação de Israel, né? Quantos discípulos Jesus escolheu? 12. Através desses 12 discípulos, né, o evangelho foi passando de geração em geração. O número 12 sempre aparece em algo que Deus está colocando um poder que ele quer que passe de geração em geração. É por isso que os nossos meses possuem o nosso calendário, né, possui 12 meses, né? O dia possui 12 horas. Se você pegar o relógio, você olhar, tem 12 números ali, entende? Porque o tempo é algo que vai passando de geração em geração. Ok, irmãos? Então, acredito que já deu para a gente compreender que os números são muito importantes na Bíblia, ok? E dentro disso, eu quero te apresentar o número da Trindade. O número 3 na Bíblia representa a união da Trindade, ok? Deixa eu tirar aqui o logo para que vocês enxerguem melhor. Pronto. Então, o número 3 na Bíblia representa a união da Trindade. Se você está anotando, anote esse texto. Gênesis 1, 26. Nesse texto aqui, irmãos, Deus coloca esse código que eu estou falando para vocês. Deus faz Deus esconde aqui em códigos, né? Deus faz aqui uma tipologia se apresentando como um Deus trino. E aqui nós estamos falando de Gênesis 1, do primeiro capítulo da Bíblia, ok? Olha que interessante. Diz assim, e Deus disse, façamos, uma palavra em plural, façamos o homem a nossa também é outra palavra em plural. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então aqui Deus falou 3 palavras no plural. Olha que interessante, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. 3 palavras no plural. Façamos, e 2 vezes Deus usou a palavra nossa. Ok? Então Deus aqui já está se apresentando como um Deus trino. Então Deus é trino. E o homem, conforme foi criado à sua imagem e semelhança, também é trino. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O homem foi criado com corpo, alma e espírito. Ou seja, o homem também é trino.
O fundamento bíblico disso é 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Olha o que esse versículo fala. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, para nós crermos na Trindade, basta olharmos para nós mesmos, pois assim como Deus, somos um ser trino, somos seres trinos. Ok, irmãos? Então, aqui acredito que ficou muito claro para nós que Deus sempre se apresentou como um Deus trino, certo? E, irmãos, Deus, ele é muito perfeito. Por quê? Porque eu costumo falar que Deus é o maior artista que já existiu, né? E como todo bom artista, você já viu um quadro de pintura, né? Lá no cantinho sempre tem a assinatura do autor, certo? Irmãos, Deus que inventou isso. Em toda a criação nós podemos ver a assinatura de Deus. Kennedy, qual que é a assinatura de Deus? Vamos ver isso com um fundamento? Eu vou colocar outra imagem aqui para você que você compreenda um pouquinho mais a respeito da Trindade, irmãos. Como Deus se revela sempre nesse código aqui, 3 em 1. Olha que interessante. Vamos lá. A Trindade na natureza. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos afirma claramente que é possível crer em Deus observando sua obra, ou seja, a natureza. Olha o que Romanos 1, versículo 20 fala. Pois desde a criação do mundo, que é o que nós acabamos de ler, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Na natureza, tudo que há no universo é composto de 3 elementos: tempo, espaço e matéria. Então, antes de eu continuar lendo, eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo aqui, no texto de Romanos 1:20, está falando o seguinte: através da natureza, nós conseguimos compreender o poder, a natureza e a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 1:20. É só você ler novamente esse versículo, trocando a palavra coisas criadas por natureza. Então, o apóstolo Paulo está nos ensinando que tudo na natureza aponta para a glória de Deus, para o caráter de Deus, ok? E olha que interessante, irmãos. Quando nós pegamos um estudo sobre a natureza, tudo que há no universo é composto de 3 elementos: tempo, espaço e matéria. Cada um desses elementos é composto por outros 3 elementos. Sempre o número 3 para formar um só elemento, ou seja, 3 em 1. Olha que interessante, irmãos. O tempo é composto de passado, presente e futuro, certo? 3 em 1. O espaço é composto de altura, largura e profundidade, ou seja, 3 em 1. A matéria, ela se apresenta em 3 estados diferentes: sólido, líquido e gasoso, 3 em 1. Cada unidade é absoluta, mas nenhuma sozinha representa o todo. Cada elemento é uma representação, analogia ou tipologia de um Deus que é trino, porém único. O código da natureza é 3 em 1. Então, irmãos, em toda a natureza, se nós pegarmos várias coisas aí da natureza, nós podemos enxergar que Deus está se manifestando ao homem. Deus está mostrando a sua natureza, Deus está mostrando o seu caráter. Que caráter que é esse, querido? Que natureza que é essa? 3 em 1. Trindade. O código da natureza. Observando a natureza, é possível encontrar muitas revelações, códigos e segredos que Deus nos deixou acerca da Trindade. Olha que interessante. Quantos aí gostam de música? Você sabia que a música está apontando para a Trindade? A música é formada, então, por 3 elementos principais: ritmo, harmonia e melodia. Olha que interessante, irmãos. Na psicologia, a psicologia está apontando para a Trindade de Deus. O que constitui a personalidade do homem são as 3 principais faculdades: vontade, mente e emoção. 3 em 1. O casamento. Olha aí, irmãos, por que tanta guerra? Olha aí por que tanta luta? Olha aí porque o inimigo sempre tenta contra essa área, né? O casamento, segundo a Bíblia, é como um cordão de 3 dobras.
Deus, homem e mulher. Aponta para a Trindade. O Sol é composto de 3 elementos principais: fogo, luz e calor. O Sol está apontando para Deus, para a Trindade de Deus. O fogo, olha aqui o que nós estamos falando. O fogo é formado por 3 elementos principais, conhecidos como triângulo do fogo. Esses elementos são combustível, oxigênio e calor, 3 em 1, apontando para a Trindade de Deus também. Como todo bom artista, Deus deixou a sua assinatura em sua obra de arte, a criação.